Eu me chamo Rodrigo Maré, sou músico, ator e arte educador, aí em atividade no Rio de Janeiro há 15 anos. Vendo tanta gente sinistra aqui, fico até um pouco sem saber por onde começar. Eu hoje queria, na verdade, trazer um pouco mais do meu lado arte educador, falar pouco, porque acho que também quando a gente fala muito, a gente teoriza muitas coisas e deixa de senti-las, e para mim, música parte muito do sentimento, né? A minha escola de música sempre foi essa, de tentar entender o que aquilo vai gerar em mim e o que eu vou fazer vai gerar nos outros, né? Então, é sempre partir de dentro para fora ou mais de inspiração do que de expiração, tentar mesmo entender o lado sentimental da coisa do que qualquer outra coisa, assim, né? O princípio de tudo que eu faço parte muito disso, de que eu quero gerar com aquilo e o que eu estou ouvindo está gerando em mim, enfim, de uma forma bem objetiva nesse sentido, apesar de ser algo também muito subjetivo. E eu queria propor uma ativação antes da gente começar a falação, deixar o seu corpo bem livre, sabe? Só para sua mente ficar, você e ela, conectados, e a gente tentar abrir essa conexão maior. Eu queria que a gente fechasse os olhos enquanto estivesse ouvindo essa faixa, tentasse conectar com ela, com você mesmo, e que você respirasse e inspirasse fundo 3 vezes. Inspirasse o mais fundo que você conseguir e inspira 3 vezes seguida com muita calma, tentando se conectar com você mesmo, tentando talvez ouvir os seus órgãos internos, né? A água que corre dentro do seu corpo, tentar sentir seu coração, seu pulso, sua respiração, a sua pele que cobre também seu corpo inteiro, o seu cabelo. Tentar ouvir o som que está em torno também de você. São muitos, infinitos sons só aqui nessa sala. E é a eles que eu quero que a gente se sensibilize. E é a eles que eu quero que a gente se conecte. E ele, obviamente, se conectando a gente, né? E acho que esse primeiro momento é pra gente não deixar nada passar batido. Tem um outro momento agora, que é o seguinte, tem umas folhas ali A4 e em algum lugar aí deve ter canetinha também, eu trouxe também para compor. Eu queria que cada um pegasse
uma folha e uma canetinha, um lápis, o que tiver aí disponível, e que você falasse o mínimo possível com quem estiver do seu lado, enfim, e colocasse no papel, expusesse no papel, da maneira que você quiser, tudo que você sentiu, viu, ouviu, da maneira que você quiser. Eu quero fazer um desenho, eu quero riscar, eu quero fazer um círculo, eu não quero fazer nada, quero dobrar e amassar e tacar em você, eu quero rasgar, quero fazer um buraco no meio, enfim, de alguma maneira materializar nesse papel aquilo que você sentiu durante essa experiência breve. Oi, sou Suyá. Eu acabei não desenhando, o que saiu de mim foram palavras. Eu vou ler um pouquinho. Começa: e se a África tivesse descoberto o Brasil? Como os índios receberiam os reis e rainhas da África? A união de uma ancestralidade íntima dentro de uma união de perspectivas diversas. O que seria o 2023 de um país descoberto diante da espiritualidade sentida e não da religião imposta? Festejamos, projetamos, nos reconhecemos. Abre os olhos, foi um sonho. Isso mais ou menos que eu senti. Gente, a abertura do disco tá aí, né? Alguém salva esse papel aí, pelo amor de Deus, tá? Primeiramente, que sonzeira maravilhosa, que quebradeira, né? Então eu meio que tentei mostrar um pouco assim o que eu senti, que foi muita vida, música, amor, som, África, rua, diversidade, periferia, plural, percussividade, gueto, subúrbio, quebradeira, sofisticação, ritmo, funk, jazz. Eu fiz uma pauta musical e escrevi Maré aqui embaixo. Maravilhoso. Eu sou o Renato. Eu também ouvi essa música cíclica, até fiz um círculozinho. Então, para mim, o início é amanhã, quase que um respiro, né? O jexá e tal, uma calmaria, né? Da manhã, do acordar, e à tarde na rua, enfim. E no final eu sinto que eram os deuses, as entidades e tal. Oi, eu sou a Laura Conceição. Eu fiz essa mesma sigla que você fez aqui também, influenciado também pelo que você falou. Hoje de manhã eu também estava pensando nisso, e eu fiquei pensando na caminhada. Teve uma parte que eu fiquei na minha cabeça colocando umas rimas no meio, como se fosse uma batida também, acho que é o meu vício, né? Mas eu escrevi caminhada, não termina, já começou, sobe, desce, sai e entra, parado fica quem não tenta. Oi, eu sou Vitória. Cara, eu escrevi um monte de palavra que foi vindo durante o processo, assim, dos olhos fechados e tal. Foi um exercício muito difícil para aquietar o meu dia de hoje. Quase que eu não consigo. Sei lá, veio sensações, então eu escrevi oceano, lugar seco ao mesmo tempo. E aí África, ancestralidade, festa no terreiro, sol, luz, breu, batucada, pisar no chão. Aí veio a confusão e a ansiedade de abrir o olho, de voltar para a vida, de fazer tudo que eu tenho que fazer. Foi isso. Oi, meu nome é Jane e eu desenhei mais mesmo, mas o meu desenho traduzia justamente isso. Eu acho que a música que você apresentou pra gente mostra pra gente como a cidade deveria ser, como o urbano, o estilo de vida menos acelerado, um pouco mais calmo, mas ainda assim a galera fazendo o seu corre, o seu trabalho, vendendo e tudo mais. Aí eu botei isso aqui em forma de ondas sonoras e centralizado, né? A população centralizada e o estilo de vida um pouco mais calmo. Olá, Caleb. Eu fiz um desenho circular, assim, desenho livre circular, porque a música me remeteu a essa circularidade, assim. E a partir dessa circularidade eu pintei alguns pontos, assim, pensando em circularidade e pontos de atenção.
Porque, tipo, por mais que seja algo cíclico, que em alguns momentos a gente consegue pensar algumas coisas que nos chamam a atenção, e acho que essa atenção sendo dividida, né, por várias pessoas, cada um fixa em um ponto diferente. Eu sou dessa. O que eu fiz, assim, foi, tipo, um cara na solidão, com o sol, com a natureza ao lado, tocando um agogô, também com o tambor do lado. E aí, no meio disso, assim, eu coloquei que tudo isso se remetia, ou vice-versa, toda a vida vinha para esses instrumentos, que seria o trabalho representado ali pelo carro do ovo passando, também a feira que a gente estava falando ontem, aí um dos grupos tem esse tema, que é um ponto de encontro de trabalho, também uma festa, porque numa segunda parte da música, quando ela dá uma quebra assim, quando entra não sei se é um tamborzão assim, ou algo bem grave, me remeteu à festa, sabe? Tipo, a parte de celebrar, assim, tipo, eu até pensei, puta, se entrasse um batidão aqui ia ficar muito louco. E já entrou o batidão, né? Mas enfim, se colocasse um sintetizador, não, brincadeira. E no final, um carinha meditando ali, porque tudo isso se resume na interiorização. Então, eu desenhei esses 4 aspectos que estão dentro do tambor e do agogô, e é isso. Oi, o meu nome é Caio. Eu acho que essa música me levou a entender algo muito pessoal, e quando você falou sobre o sonho, eu já tinha feito o que eu fiz aqui e me levou literalmente a algo que eu sonhei essa noite. Então parece que enquanto eu estava ouvindo foi um desdobramento do meu sonho, que foi algo muito simples assim, mas que agora ter o desdobramento disso foi algo que trouxe uma paz assim, que essa noite tipo eu sonhei com algo da infância, dos dias de domingo assim, era um dia de domingo, eu lembro claramente, eu estava indo ao Maracanã com meu pai assim, e eu sou flamenguista e tal, então tive muito essa vivência de estádio, sabe? Então, pô, me trouxe uma memória assim muito boa. E algo que, em um momento da infância, que às vezes a gente tem situações onde a gente é extremamente feliz, então parece que eu senti aquilo que eu sentia. Nossa, só essa onda de fechar o olho, parece que eu fui para um útero, assim, na real, eu entrei numa barriga, como se eu fosse nascer de novo, né? Água, útero, centro, ciclos, o oco do mundo, onde tudo escuta, onde em tudo está. Né, a risada de camarão, Exu, boca que grita para alimentar a alma, o corpo, o espírito, atravessando esferas, camadas até nascer. Sabe quando você viu uma folha de caça-palavra, que a sua mente começa a trabalhar para limpar o que tá, para você chegar no cerne, para você achar alguma coisa? Foi como eu escutei, assim, eu comecei a escutar. E aí meu espírito, sei lá, minha intimidade começou a limpar a poeira para poder ver o que tá atrás, né? E aí eu fiz como se fosse um caça-palavra mesmo. Uau! Depois tu procura aqui alguma coisa. E aí as palavras que eu consegui depois de tirar a poeira, sei lá, começou com tranquilidade, trilha, alma, rua, vidas, elo, África, favela, camarão, mundo, sonhos, percussão, harmonia, vozes, cidade, brisa, Brasil, balafon. Isso que toca. Eu escrevi primeiros sons, antigos sons, ponta dos dedos, o pau, madeira, o plástico, o ferro, a pele, o bicho, antigos, lembrei dos sons do Rio de Janeiro, da gente, da cidade, a casa, a sua casa, a casa do maré, o quarto do maré, a rua, o barulho nosso de cada dia nos dai hoje. Eu entrei numa pira aqui de desenhar algumas coisas assim bem abstratas e depois eu escrevi assim, e estava querendo chegar nesses desenhos. E o que mais me pegou na música é que você já começa com um certo ruído baixo, parece um chocalho assim, mas me traz esse lance mais urbano assim, dessas sujeiras, desse ruído assim, e logo me remeteu a Rocinha assim, aquela coisa dele. Essa coisa percussiva sempre me leva para um lado mais ancestral, me leva sempre para um lado da noite assim também, algo, um rio, algo fluido assim.
coloquei uns traços assim, meio círculos, pensando, acho que no meu processo pessoal de agora, que existem várias pausas ou várias coisas que acontecem no meio desse círculo, e eu fiquei pensando, quando você falava da questão do círculo, que acho que quando você está ali no início o círculo é menor e você também vai aumentando o seu círculo. Então, eu pensei nesse cíclico não como uma coisa que volta no mesmo lugar, né? Uma coisa mais espiral, que vai caminhando, né? Volta, mas não volta, vai, sempre vai. Eu desenhei várias setas e eu entrei numa viagem um pouco muito racional, mas veio a coisa da urgência. E na verdade a palavra urgência, ela não indica gravidade, mas ela indica a coisa do gesto mínimo, uma coisa que seja indispensável. O que eu acho indispensável quando eu senti a parada? Música está conectado com a tradição, com o tambor, não importa qual tradição seja, qual instrumentação seja. E a correria do dia a dia, porque geral faz altas correrias, né? Quem tá ligado não tá ligado. Então essa segunda parte, para mim, é a urgência da correria, sacou? Tem momentos da criação, da conexão com o tambor e as outras demandas também que você vai ter que resolver. Então, na verdade, geral falou de ciclo e eu falei de setas, que só vão. E vão para cima, para baixo, vão para qualquer lugar, mas são urgentes e indispensáveis. Então, muita coisa, né, foi dita aqui, que é difícil, né, você fechar os olhos, e aí eu agradeço sempre quando a gente termina essa vivência, essa experiência, que pode ser mais curta, pode ser mais longa, enfim, pra gente que é artista que vive, né, correndo o tempo inteiro, né, o tempo inteiro respondendo e-mail, o tempo inteiro tendo que dar conta de alguma coisa, o tempo inteiro pensando processos criativos, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Você está ali dentro de um momento também, às vezes, que não consegue fechar uma música, não consegue fechar uma ideia, e aí a gente tem que ter ferramentas realmente para poder fazer a nossa cabeça dar uma expandida, né? E esse exercício é um dos exercícios que eu uso para mim mesmo. Já fiz ele várias vezes em lugares, vou para um lugar, me enfio no meio do mato, fecho o olho e começo a dar uma viajada para minha cabeça também ter outras referências, né? Que a gente vive muito essa está muito na tecnologia, né? O celular, o WhatsApp, o Instagram, o Twitter, tudo isso também de alguma maneira atravessa a gente, atravessa os nossos processos. Você pode dizer que não, mas você está mentindo para você mesmo. É ter a tranquilidade de entender que existem outras formas de se pensar processos criativos também. E embrionários, né? Isso que é importante, a gente nunca quer responder nada. Com esse exercício você não vai ter resposta de nada, assim, né? A ideia aqui não é responder, e sim achar caminhos possíveis para aquilo que a gente quer produzir, enfim, para aquilo que a gente quer pensar. Essa faixa que eu toquei agora, eu produzi ela para o Festival MC de Favelas, que aconteceu em 2019, se eu não me engano, a convite do Felipe Nunes. Ele me convidou e falou: Mário, eu queria que você fizesse uma faixa onde a galera ela vai colocar um óculos e vai emergir numa realidade virtual e vai ter que estar tocando uma coisa em loop lá para a galera ficar ouvindo. E aí eu fiquei, cara, tá, vamos lá então, vamos pensar isso. E cheguei à conclusão de que eu poderia, de alguma maneira também, e aí eu acho que as falas que vocês trouxeram, compuseram e desdobram também umas coisas que eu pensei para essa faixa, que é um dia na maré. Tipo, como seria eu montar através do som, sem ser, né, não tem nada cantado ali, né, falado assim, falado, não tem nada escrito, né, composto assim, canção e tal, letra. Tem barulho, enfim, que a gente foi criando no estúdio. É uma faixa que eu gravei lá na Rio Urbana, que é um estúdio na Glória, com a participação do Joca também. Ele fez algumas intervenções sonoras ali com a voz e tal em algum momento. E aí eu fui conduzindo muito pensando realmente nisso, de tipo, como é que esse arco de um dia na maré ele começa e que sons tem quando eu abro os olhos dentro da minha casa lá no Parque União e ele termina, né, com aquela coisa também, alguém falou aí, os deuses, né, e tal, achei interessante isso. Mas como é que eu materializo esse dia, né? Pensar para a cena é outra coisa, assim, é quase você abrir mão de muita coisa em função de outra, sabe? É um movimento muito da humildade do artista que está criando.
pensar para uma cena, né? Então, às vezes você quer uma coisa e aquilo que você quer não é o que a cena está pedindo, aí você tem que ter a humildade de abrir mão do que você está querendo para buscar outras coisas. E aí, nesse momento que a gente começa a entender que, pô, talvez eu precise de mais ferramentas para poder criar e ter mais ideias de criação, porque realmente, às vezes, seca mesmo, né, o nosso processo criativo. E ter a tranquilidade também de entender que o que a pessoa está pedindo, a cena, ou o filme, enfim, a trilha sonora que você vai montar, quando alguém te convida para algo, a pessoa quer a sua identidade, né? E aí é aquele momento que você tem que entender, tipo, cara, é um pouco do que eu quero também, enquanto a minha identidade sonora, e é um pouco também do que a pessoa precisa em relação ao trabalho dela, né? Só que, assim, depois de muito fazer, de muito errar também, né? Porque não tem também, assim, acerto, né? A gente meio que aprende errando, vai fazendo, vai experimentando, vai sobrepondo, vai convidando, vai vendo, enfim. E depois de muito errar, muito fazer, hoje eu sinto que quando esses convites chegam, e aí é uma coisa que eu ficava antigamente um pouco ansioso também, assim, de tipo, caramba, será que eu vou dar conta? Ou na comunicação, não entender muito bem o que a pessoa está querendo e não saber também expressar em som o que ela está querendo. E aí quando você manda o material, não é nada daquilo que a pessoa está querendo. Então hoje tem um lado também meu de confiar naquilo que eu faço, né, enquanto identidade, né, sonora. Não, se me chamaram é porque a pessoa está querendo isso aqui que eu faço. É importante eu deixar um pouco também com a minha identidade, mas também é importante dar conta do que a pessoa está querendo, né? Então já tive trabalhos em que a pessoa tipo tirou meu nome real, assim, tirou tudo que eu fiz e botou outra coisa lá mecânica porque não gostou de nada e saiu criticando, falou que eu não tinha entendido e tal, quando na verdade era só um erro de comunicação, assim, a gente não afinou as coisas. Tipo, naquele brainstorm inicial a gente manda uma coisa e aí você acha que a pessoa está entendendo e não está entendendo, e você acha que você está entendendo a pessoa e a pessoa também, você não está entendendo, e aí quando manda não é aquilo, e a pessoa, enfim, é aquela novela inteira, né, que a gente já conhece bem. E hoje eu consigo ter um pouco mais dessa calma de conseguir captar o que a pessoa está pedindo, está querendo, e aí acho que tem muito do fazer também, sabe, da gente poder realmente se propor a errar, até conseguir entender qual é o tipo de identidade sonora, né? Agora estou falando um pouco também mais de questões pessoais de cada um, assim, né? Dentro do processo maior da nossa vida musical, né? Tipo, vou convidar aqui alguém para fazer uma trilha sonora da minha peça. Tipo, agora, recentemente, estava até falando, né? Estava conversando sobre isso. Eu fui chamado para fazer uma trilha de um amigo me indicou, e era um vídeo de um site por um lance da Amazônia. Eu nunca fui na Amazônia, tipo, nunca estive na Amazônia. E eu tô aqui vivendo num ambiente totalmente urbano e tentando pensar também coisas que não transformem a Amazônia num lugar caricato, né? Porque eu poderia muito ir para esse lugar também do comum, né? Não, vou aqui botar um monte de coisa que naturalmente só vai ouvir a Amazônia. E eu acho que a pessoa que está me chamando não quer isso, a pessoa muito pelo contrário, ela quer outras coisas, né? E que essa Amazônia ela se mostre de outras maneiras. Então, dentro do primeiro contato com essa pessoa que me ligou, a gente fez uma chamada, eu deixei bem claro isso, falei, cara, ó, nunca fui, não estou pensando também em fazer algo. Aí eu disse, não, é isso mesmo, estou te chamando porque eu sei que você vai pensar e propor algo que não seja dentro do comum, mas na minha maldade eu sei que as pessoas também que vão ouvir esperam ter alguma coisa do comum, né? Tipo, da natureza, tem que ter alguma coisa de natureza, porque senão não materializa. E aí é isso também, a gente tem um pouco dessa maldade, né? De tipo assim, cara, será que as pessoas vão ouvir isso? Quando eu fico também pensando assim, talvez o maior medo, né? Que ninguém ouça aquilo que a gente faz, né? Tipo, cara, alguém vai escutar esse negócio. E a gente quer que as pessoas ouçam, né? Só que a gente também não quer fazer algo totalmente aleatório, né? A gente quer que tenha um conceito, quer que tenha uma profundidade. Só que também, às vezes, as pessoas não querem algo que seja tão conceitual, que tenha tanta profundidade. Então, é um dilema eterno, né? Na vida do artista, do músico, do instrumentista, criar alguma coisa em que a pessoa acesse e ela diga, tá, maneiro, isso aí é legal, eu vou salvar no meu Spotify, eu vou botar para tocar num vídeo, ou vou acordar e marcar essa pessoa porque eu estou ouvindo o som dela.
Então acho que não tem caminho certo para isso dentro de um processo criativo, mas a gente pode ter algumas ferramentas. Essa que a gente teve agora é uma delas. E aí, para desdobrar essa ferramenta, é muito importante também tudo que vocês trouxeram, que eu acho que também é um desdobramento do que eu queria com essa faixa. Então, quando eu ouço vocês falando, cara, é favela, é rocinha, é maré, rocinha, é um dia, sabe? É movimento. Alguém falou também essa coisa dos vendedores, né? E esses samples de vendedores eu fiz tudo da minha janela. E alguém falou, cara, o quarto do maré. É exatamente isso. Eu abri a janela do meu quarto e ficava ali, eu chamo de da minha escola de música. Que é o cara do pão que passa, é o cara do camarão, é o cara do peixe, é o cara do ovo, é o cara da fruta. E cada cara que passa tem uma dinâmica. Um fala, camarão, camarão. Outro, cada um tem o seu jeito de gritar, né? Eu também costumo dizer que trem é o meu laboratório, mano. Os vendedores, os caras são monstros de divulgação, de formas de falar, de te atrair, e tudo isso é material pra gente, né? Que tá criando. Acho que o artista, ele vive assim, um 360, né? Você tá o tempo inteiro atento, e alguma coisa em algum momento pode inspirar você. Eu acho que o que eu tô propondo com esse exercício também é lembrar que a gente tem a possibilidade de deixar a nossa sensibilidade aflorada diariamente. Só que isso é um exercício, né? Você não acorda e a sua sensibilidade já está, nossa, estou extremamente sensível. Você vai exercitando isso, são formas de ouvir, acho que também ouvir de tudo, né? Pô, o Naná Vasconcelos foi um cara que, né, tipo, pra mim é o meu maior guru da música percussiva mundial. E ele tinha uma capacidade de materializar cenários, lugares, cores, através do som, né? Ele fazia umas coisas que você ficava assim, cara, e era de uma simplicidade, sabe? Tipo, você nunca vai ouvir um disco do Naná onde ele esteja fazendo um negócio muito... Ai, cara, isso é muito difícil. E esse é o difícil, né? Fazer o simples, né? Fechar os olhos é difícil, né? Tipo, parar pra ouvir uma coisa com os olhos fechados 10 minutos é difícil. E eu acho que aí a gente começa a se movimentar, quando a gente pensa de outra maneira, né? Eu já tive dentro de estúdio, em processos de montagem de trilha sonora para espetáculo de dança, que, sei lá, o espetáculo tinha 10 atos, cada ato 15 minutos. Tipo, mano, você tem que montar 3 horas de faixa, como é que você faz isso? E aí, quando eu tava numa onda meio sem ideias, eu sempre parava, assim, falava, cara, eu tô sem ideias, eu vou assumir isso também. Que isso, estar sem ideias também é estar com alguma coisa. A partir do momento que você assume né, toma partido na sua produção, ali no seu processo criativo, de que você zerou, acho que isso faz você começar a caminhar de novo, porque você, tem aquilo também, sabe? Quase como um retorno, assim, para um ponto zero, para um marco zero, para você voltar de novo, porque você já andou tanto que você não consegue também olhar para trás e falar, cara, tem muita coisa aqui já que dá para usar, sabe? Tá comentando de novo, né? A gente pega ali, às vezes, cara, tem muito material pronto, e esse material ele pode virar outras coisas, sabe? Ele pode ser recortado, ele pode ser sobreposto, enfim, ele pode ser regravado com outras coisas, e aí a gente começa também a entender caminhos possíveis, sabe, dentro dessa ideia de processo. E acho que vocês aqui, ter esses exercícios como esse, de você, às vezes, parar, fechar o olho, né? Tinha o Jeff tocou com a gente uma época também, chamado Los Chivitos. E o Los Chivitos fazia música para cena, para teatro. Começou no teatro, era baixo, bateria e guitarra, e depois a gente começou a entender que aquilo estava dando certo, que a gente estava desenvolvendo uma linguagem musical maneira, e começou a ampliar esses temas de teatro, né, que é para cena, então ele é curtinho, às vezes tem 2, 3 minutos, que é o tempo da cena, e para show tem que aumentar um pouco mais, então aumentava. E a gente começou a trazer para os processos de criação os estudos que a gente via a galera fazendo no teatro. Então é isso, tipo, sei lá, desde apagar tudo e tocar no escuro, para ver no que dá, sem se ver, tipo, só se ouvindo, sei lá, vamos pra rua, parar num bar, não sei, assim, a gente ficava meio se desafiando a tentar compor, né, e pensar processos criativos de maneira diferente, né, porque a gente às vezes encontra umas fórmulas e acha que essas fórmulas vão dar certo sempre, né? E a música, nossa, ela
assim, né, infinita, né, gente? A gente pode pensar processos criativos de maneiras diversas. Então, era um pouco dessa ideia também, de conseguir criar a partir de vários outros estímulos, né? Então era isso, era apagar a luz, tocar de costas um pro outro, assim. E sempre saía alguma coisa. Sempre tinham, cara, esse negócio que você fez, cara, essa parada aqui, pô, vamos ficar fazendo isso aqui em looping para ver para onde que vai, sabe? É isso, acho que a investigação do processo criativo tem muito a ver com essa coisa do erro até chegar ao acerto, né? Você vai tentar uma vez, tenta outra, tenta outra, tenta outra. Uma hora aquilo vai dar certo, cara. Uma hora o negócio vai surgir. E acho que também tem a sensibilidade de, aí é isso, né, pensar o processo criativo com outras pessoas, de também ouvir o outro, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia tão boa que a gente acha que a ideia do outro não é tão boa quanto a nossa, né? E eu descobri a roda. Nossa, essa ideia é maravilhosa, vou levar lá para a Labsônica, vai ser o estouro da boiada. Aí chega aqui a galera, pô, mas não é... Vamos pensar talvez por aqui. E aí você tem a sensibilidade também de entender que o outro pode trazer algo também que possa compor tão melhor ou junto e potencializar o que você está trazendo, sabe? Você também entender essa ideia do processo criativo como um processo de humildade também. Eu queria que a gente fizesse um exercício agora para a gente criar ali a nossa partitura a partir de tudo que vocês falaram. Então é o seguinte, meio decisão mesmo. Cara, eu acho que o que eu trouxe pode iniciar. Pum. Aí vai ser a primeira folha que vai estar lá. E aí do lado vai compor como uma concepção mesmo, uma criação coletiva de palavras, desenhos, sentimentos, cores, formatos. E aí ser a nossa partitura. Aí um outro momento é a gente tocar o que a gente produziu ali. Será que a gente consegue até o final do dia? Hoje pude estar aqui dividindo um pouquinho, assim, né? O tempo é tão curtinho. De um pouco do meu processo criativo, maneira de se pensar, deixar algumas ferramentas também para a galera, perceber que a galera está muito afim de entender, né, caminhos possíveis para um processo criativo, e também de perceber que está rolando um movimento de tentar fomentar dentro dos processos da galera outras possibilidades, né, de encontros também, tirar a galera do lugar do conforto, sabe? Foi bem massa, tá sendo.